Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Então vamos lá, doutor Egnaldo, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, meu amado, como é que está o senhor, pastor Elber? Firme, Bem. forte? Lembrei de um amigo meu, firme que nem paçoca e forte que nem geleia, né? Opa, então tá bom demais. Meu Deus. Mas e aí, tá tudo bem, meu irmão? Na bênção? Como é que foi de frio hoje por aí? Rapaz, estava meio frio hoje mesmo, hein? Brincadeira. Hoje, Um ainda há vento pouco, aqui que só misericórdia. por volta das 8 horas aqui, ainda estava 15 graus aqui no meu setor. Mas agora já deu já subiu um cadinho aqui, né? Aqui mesmo onde eu estou, nesse momento, deixa eu ver, tá 20 graus, eu acho. Não, 19 graus agora aqui. Então já aumentou um cadinho aqui a temperatura. E por aí, Tá tá tudo ajuda. bem? Tudo jóia, graças a Deus. Inclusive, quando eu vim para cá, faz um vento, eu acho estranho aqui, porque venta muito. Além de estar gelado, um vento bem forte, né? Aí na sombra na sombra é aquele frio, né? Aí você tem que ir pro sol, porque senão não aguenta, porque é o vento gelado mesmo, né? E para essa galera que anda de moto, hein, doutor Aguinaldo, como é que faz, hein, nesse frio? Gela os ossos. Meu Deus. Mas aí você bota uma jaquetinha de couro, uma corta-vento aí e tal, aí já melhora um cadinho, né? Coloca de tudo, né? Mas treme do mesmo jeito. É mesmo. Eita. Rapaz, eu tenho uma tal de uma sinusitezinha que de vez em quando ela aparece. Acho que se eu fosse andar de moto, eu acho que eu já tinha perdido a testa, já tinha saído explodido. Mas tem que andar com a touca também, não é? Ou não? Não é Tem, legal? tem Anda toda a com touca e tudo. Mas aquela. eu uso óculos, aí eu acho aquilo embaça, aí eu não gosto, não. Sim, não, aquelas toucas de polícia, aquelas balaclava, né? E acho que é legal usar, né, para fica só os olhos aqui pro lado de fora e aí fica legal. Aí dá para dar uma protegida legal na cabeça. Mas muito bem, hoje, doutor Aguinaldo, nós vamos estar falando sobre impactos emocionais do abuso sexual infantil, não é? Que é algo que está bem em evidência hoje, não é? E é uma coisa terrível, maligna, diabólica, que se nós fôssemos falar da parte espiritual, o trem tá doido mesmo aí fora, né? Mas, claro, o doutor Aguinaldo hoje, não como pastor, mas como psicólogo, vai estar tratando desse assunto, né? E a gente vê aí quantas pessoas no passado, né, quando crianças foram abusadas, guardaram isso até hoje, algumas até guardam até hoje, né, porque tem vergonha, tem muitos traumas, tem muita situação, mas isso de alguma forma acaba vindo a refletir na vida adulta, né, no casamento, até mesmo na escolha de parceiros, né, no gênero, né, na mudança a gente vê aí muitos casos de abuso e por conta a criança se tornou um homossexual, né? Isso aí um dos casos clássicos, esse eu posso falar porque era bem aberto. Era aquele o Clodovil, né? Ele falou, ele deixava isso bem claro. E era um dos homossexuais que não fazia apologia, pelo contrário, ele falava que era horrível, né, que trazia muita dor, né, muito desconforto para ele, no sentido emocional, né, porque tinha sido abusado quando criança. E enfim, é um trauma terrível, é algo horrível. E eu queria que o senhor trouxesse, já nos introduzisse, doutor Aguinaldo, psicologicamente dentro do teu assunto, dentro daquilo que você vai falar. Eu queria que o senhor nos introduzisse ao assunto aí, enquanto eu organizo as minhas dúvidas aqui. Espero que sejam muitas, e não sei se eu vou responder todas, mas a gente vai estar trabalhando nisso. E, pastor Elber, quando a gente fala sobre o abuso, especificamente vamos falar sobre o abuso sexual, mas existem vários outros tipos de abuso, Sim. inclusive a negligência que pode estar junto com o abuso sexual infantil, né? Que é aquele momento que o adulto sabe, aquele momento em que às vezes o familiar sabe, mas
para não, por questões de medo, de preocupação, da questão familiar, dependendo do contexto, ele acaba não abrindo e tenta resolver de uma forma simples. E aí uma das coisas que já vamos sendo bem claros aqui, se você percebeu e houve o abuso, denuncie, porque o abusador, muitas vezes, ele precisa de tratamento. E foi o que a doutora Márcia Doneda falou agora há pouco também, né, no Viver Escola, agora pela manhã, porque muitas vezes um abusador ele pode ter sido uma pessoa que foi abusada no passado. Ele pode ter criado esse comportamento. Olha quantas coisas que podem estar acontecendo. E aí precisa de certo cuidado também. E esse mês é o mês de Maio Laranja, em que vai falando sobre a importância da prevenção, né, do cuidado, a conscientização, e tudo isso tem que estar dentro das nossas casas, no nosso dia a dia, e vivenciar esse momento. Mas eu quero começar falando sobre a questão do abuso, e hoje, como nós vamos fazer duas partes, parte 1 e parte 2, falar primeiramente, a gente começar trabalhando sobre que existem várias formas de maus tratos que acontecem com a criança. E aí eu estou levando a palavra abuso em um contexto geral, sendo que há vários tipos de abuso, e dentre esses abusos, dentro do abuso, vários tipos, nós podemos encontrar ali alguns deles como a negligência, o abuso físico, né, o abuso sexual, o abuso emocional. Então a gente observa, porque muitas vezes a gente fala do abuso sexual, mas um adulto, ele está ali fazendo, igual nós falamos já sobre a questão da rede social, e ele está cometendo um abuso cibernético, né? É um cyberabuso, ele está ali, entra num joguinho e depois começa a ganhar a confiança da criança, e é o pedófilo que vai pegando as imagens, conversando de cunho sexual, e a criança ou o adolescente, né, ele pode estar ali se exibindo e aquela imagem depois espalhada. Então a gente vê algumas questões acontecendo, como nos noticiários mesmo. Pode acontecer também, e aí o que acontece? Qual é a reação da família? Como é que vivencia tudo isso? Então, pensando de uma forma geral, vamos começar falando, e semana que vem terminando falando sobre o abuso, especificamente sobre o abuso sexual, precisamos trazer sobre as considerações do que seria esse abuso, né? O abuso como, por exemplo, negligência, que vai envolver o não atender às necessidades básicas da criança, né? Seja ela física, médica, educacional ou emocional. Isso é um abuso também. Então, uma criança que se viu negligenciada dentro de casa ou fora por aquele que poderia ajudá-la a sanar uma dificuldade, ele está causando ali um abuso. Então, o abuso ele pode ser desde o físico, o sexual e o emocional, né? Então, muitas vezes, e aí por que a gente está trazendo isso? Porque muitas vezes a negligência ela pode ocorrer no mesmo tempo que está tendo outros tipos de abuso tipo violência familiar. Uma criança uma pessoa que é agressiva, ela pode ter passado por um tempo de abuso, de agressão dentro de casa e houve a negligência, ficou por ali mesmo, o que fica dentro de casa ali não se resolve, e aí ela vai trazer esse comportamento lá. Como o exemplo mesmo que o pastor trouxe, por exemplo, da questão do abuso sexual aí, usando aquele artista, muitas vezes a gente vai encontrar abusadores que é uma raiva, um trauma, e problemas sexuais, quando ele foi levado, não foi tratado, e ele se torna essa pessoa, né? Agora ele se torna um abusador, ele vai fazer com o outro que fizeram com ele, né? Mas pela questão do que ele vivenciou ali. Então, muitas vezes, esse abuso está acontecendo, e na maioria das vezes, né, quando vai se pesquisar, pode estar acontecendo dentro da própria casa. Então, é importante a gente estar atento em relação a isso, né? Então, a gente vê ali, como a gente está citando aqui, que a pessoa, às vezes, na idade adulta, né, ela pode estar trazendo sintomas ou consequências daquele abuso, da negligência que ela passou. Por exemplo, tem a compulsão
alimentar, né, que pode a pessoa desenvolver, vai ficar obesa, a obesidade ali, né. Às vezes tem pessoas que ela entra numa fase de ansiedade tão grande ou depressão que ela não consegue dar conta dessa história, em relação a isso. Então, precisamos estar atentos em relação a isso. Quem são essas pessoas que podem trazer e pode ocasionar o abuso? Às vezes, ou pensando na negligência, né? Pode ser os cuidadores, os parentes, né? Aquele que vive na casa. Então, assim, às vezes acontece dentro de casa. Às vezes a gente vai observando que quando a gente fala da questão sexual, do abuso sexual, a gente vai ver aquela questão que é a intrafamiliar ou extrafamiliar, né? Então, como que isso acontece, né? Às vezes a gente vai observar que acontece uma palavra que a gente não ouve muito, chamado incesto. Lembra disso daí, né? Acho que nem todos lembram disso, mas o incesto é aquele que é parente consanguíneo, aquele do vínculo familiar, aquele que está ali, e às vezes até um padrasto que passa a ser, ocupar o lugar de um pai ali, pode também acontecer através, pode ser por mulheres também. Então, existem os meios de proteção, e aí a gente precisa estar atento. São assuntos difíceis, né? Às vezes de comentar. A gente precisa, às vezes fica aquele tabu, assim como nós falamos sobre a pornografia, que às vezes dentro da igreja não é dito e tudo, e às vezes acontece, a pessoa está ali dentro da igreja, ela precisa, ela está sofrendo, essa criança vê ali, está vivenciando esse momento. E esse assunto traz justamente, me faz lembrar por que eu vim na ocasião para psicologia, porque eu falo assim, eu fiz primeiro teologia, depois que eu fui para psicologia. E uma das coisas que me chamou a atenção era justamente essa pessoa, ela vem para a igreja, ela vem para um vínculo cristão, é uma pessoa que já vem sofrendo, né, a questão da autoestima, uma baixa autoestima, ela vem trazendo essas angústias, ela traz isso, essas marcas que talvez tenham acontecido mesmo quando ela estivesse no meio cristão ou não, né? E agora ela está ali e ela sente o cuidado de Deus, e aí nós oramos, nós trabalhamos com essa pessoa, porém há uma questão emocional, há uma questão ali de um trauma, há algo que precisa ser trabalhado. Então nós precisamos também abrir espaço para poder, sem preconceito, porque muitas vezes a pessoa, quando adulta, ela tem um medo de falar por causa do preconceito e ela se culpa o tempo todo. Então são os problemas, conforme o pastor mesmo estava introduzindo ali, que trazem para a história da pessoa. Então ela tem o trauma tanto infantil quanto na adolescência, e se não tratado ele pode trazer para uma vida adulta que vai atrapalhar no seu relacionamento conjugal ou não, né? A gente vai, quando eu falo ou não, porque muitas vezes a pessoa acaba não querendo ter mais esse vínculo de jeito nenhum, porque foi algo que traz dor emocional, e muitas vezes a gente vai falar o seguinte, que o problema maior é que ela lembra no tempo atual e sente a mesma dor quando aconteceu, quando ela chega à conscientização disso daí. Muito bem, 10 horas e 16 minutinhos. Inclusive, gente, se você tiver perguntas para fazer aqui na rede, né, perguntas aí para o doutor Aguinaldo, e se for perguntas, né, que você não gostaria de ser exposto, manda pra gente lá no nosso WhatsApp, no 11 9 30 03 03 16, ok? Lá a gente, toda pergunta que chegar aqui no WhatsApp, a gente não vai estar identificando você, ok? E também tem o nosso chat, que você também pode participar do programa, inclusive com perguntas. Se tiver alguma dúvida, algo, né, que a gente possa, que o Dr. Aguinaldo possa estar respondendo aqui, você manda também lá no nosso chat, aqui no YouTube, você que está no YouTube, e você que pode também, claro, vem para o YouTube, para você estar aí, é muito importante para o nosso canal, para que a gente possa estar fazendo esse canal crescer. Se inscreve aí no canal, você que pode, você que ainda não é inscrito, né? E quando chegar aqui também, deixa o seu like pra gente, tá bom? Olha, e aproveita e compartilha também o link da rede aí com todo mundo, o link do YouTube também com todo mundo. São 10 horas e 17 minutinhos. Doutor Aguinaldo, e quais as formas assim mais comuns de abuso sexual infantil que você observa, né, no caso, na tua prática aí na clínica ou em estudos também? Quando você fala, quando o pastor pergunta assim, quais as formas, o que o irmão quer dizer mais precisamente? O que o pastor quer dizer? Perguntar. Assim,
Porque assim, hoje o abuso sexual, ele é composto, vamos dizer assim, né? ah, de oportunidades, né? Então, ah, tem crianças, meninos sendo abusados e meninas sendo abusados, Sim. né? Sendo abusadas, né? Então, assim, qual que é dos dois que é mais comum, né? Porque o que é mais, o que o senhor, assim, o senhor Recorrente. que é mais recorrente, né? Por quê? Porque o senhor até falou agora aí mesmo, né? Que há o incesto e há também aquele excesso de confiança dos pais, né? Até mesmo na igreja, até mesmo na igreja. Né? Então, assim, não é porque você está dentro da igreja que lá ninguém é a igreja, não é o céu. No céu não vai acontecer isso. Né? Mas a igreja, tem gente que acha que está dentro da igreja já tá no céu, né? Não, pode ficar tranquilo, aqui o irmão tudo é crente. Não, né? Você não conhece o coração de ninguém, você não conhece pensamento, não conhece nada. Eu mesmo já tive a oportunidade de congregar numa igreja de quase 4 mil pessoas, né? Que aconteceu um caso de estupro de criança dentro do ministério infantil da igreja. Né? E eu tinha acabado de chegar, meus filhos, todos os dois, a menina tinha acho que 6 aninhos e o garoto 2, né? E a gente não confiava assim, né? 100% porque era muita criança e tal. E tinha acabado de acontecer essa situação, foi mudado todo a estrutura do Ministério Infantil por conta disso. Né? O pastor decidiu quebrar a parede, botar tipo como fosse um aquário, porque era tudo fechado, né? E ele botou tipo um aquário e tal. Aí os próprios pais toda hora estavam ali na porta, olhando ali no aquário, dando uma olhada, ver se estava tudo bem e tal, não sei o quê. E aí resolveu o problema. Né? Mas aconteceu. Né? Aconteceu. Então, assim, a gente tem que estar muito ligado nessa situação. Né? O excesso de. É meu amigo, é meu, né? É meu isso, meu aquilo, meu irmão. Não facilita não, né? Não facilita não, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca, né? E a gente tem que estar muito ligado. E a pergunta era essa, doutor Ignaldo, assim, o que é mais recorrente, meninos ou meninas? E como isso, hein? Como que isso se dá normalmente? Também. Ainda é mais recorrente no caso de meninas, abuso sexual infantil de meninas, mas, igual foi dito, né? Quando vai olhar na questão de porcentagem de denúncias, de casos que vão sendo trazidos à tona, geralmente são de meninas. E aí o que acontece em relação a isso? A prática, né, ela vem a partir depois do século XIX para cá, porque antes era comum, você via e contava-se até a história, e a gente vê, dependendo da sociedade, do local e necessidade, que o pai entregava a criança para casamento para alguém por causa de sustento financeiro. Isso no Brasil já aconteceu, coisa lá no passado. Hoje, quando entra as leis e entra o cuidado com a criança, a gente precisa estar atento. Porém, como o pastor mesmo disse, somos seres humanos. A igreja é composta de seres humanos, né? São pessoas, somos falhos ainda. E aí a gente precisa estar atento. Quando o pastor falou algo assim, excesso de confiança, né? Então, a realidade, nós não vem escrito na testa o abusador, né? Não vem, você às vezes tem uma confiança e sabe que a pessoa está ali, e o que precisa? É ter o seu filho sendo orientado o tempo todo e ele poder ter a abertura para poder falar de tudo com seus pais. Estar atento ou a mãe ou o pai, porque se acontece dentro de casa, porque numa família grande ou não, pode acontecer de irmão abusar da irmã, dependendo da idade, a gente vai observando isso daí. Então, o abuso, ele começa a ser justamente observado a partir do momento que tem aquelas atividades, né, de contato físico, segundo os estudiosos, né, vamos encontrar um chamado Sanderson também, lá em 2008 ele fala isso, ele começa a falar sobre aqueles beijos inapropriados para a criança, carícias, né, às vezes aquele abraço muito apertado, e isso vai acontecendo. O abusador muitas vezes é aquela pessoa, e na maioria das vezes, né, quando do meio familiar. Então, o meio intrafamiliar ali está ali dentro, né? Então, parente provocado por parentes próximos. E às vezes a criança entra
nesse estágio, né, que é o que vai parecer negligência, por exemplo, que ela entra numa confusão mental logo no início. Percebe o que é a confusão mental? Ele entra, é uma pessoa do vínculo de confiança, é um familiar, é um parente isso eu estou falando no meio intrafamiliar, ainda tem o extrafamiliar. Então, no intrafamiliar ali, o abusador é aquela pessoa de confiança, é aquela pessoa que está próximo, é a pessoa que vai ali e começa a acariciar, a cuidar, já tem as más intenções ali, a questão da conduta, do caráter dele. E aí ele vai induzir a criança a não contar nada, dando algum prêmio, né? Uma bala, um doce, um dinheiro, ou aquilo que ela às vezes não tem, que ela tem a necessidade, e ao mesmo tempo falando para ela não falar nem para o papai, nem para a mamãe, não falar para outra pessoa, porque senão ela vai perder. E quando a situação vai sendo pior, ele vai fazendo aquela pressão emocional, psicológica sobre que ela não vão acreditar nela. Então, às vezes os pais, a pessoa mais próxima, os pais ali, o cuidador não está sabendo, ele não está atento ali o que está acontecendo. Outro detalhe, pastor Elber, às vezes a gente acha que isso só acontece no meio, no contexto social de baixos recursos, né? Na família com menos recursos. Na realidade, isso acontece em qualquer nível social, né? E aí, um dos riscos que a gente observa é o seguinte, que no nível social um pouco mais alto, se o assunto, é claro que tem todo o cuidado e tudo, mas imagine a pessoa com medo que o nome seja colocado em público, né? Então a gente já sabe que a lei ela trabalha para poder proteger, evitar nomes, evitar todas essas circunstâncias, mas precisa ser denunciado, porque o agressor precisa, né, ser responsabilizado pelas consequências que ele causa naquela criança. E essa criança, por sua vez, precisa também ser cuidado. Os pais precisam, os familiares, né, aqueles mais próximos precisam ser cuidados. Olha como que vai mexendo com toda a família nesse contexto. Então é importante estar atento em relação a isso, né? Então, eu citei aqui o incesto, né, que a gente vai observar o incesto, ele é toda aquela atividade de caráter sexual implicado a uma criança de 0 a 18 anos, né, e um adulto, sendo ela da relação de consanguinidade dele. Então é ali dentro de casa, é família, né? Aí preste atenção, aquela tia, o que acontece com o menino, é aquele tio, é aquela pessoa próxima, ou às vezes é o próprio pai, porque a gente sabe de casos disso, ou a própria mãe, que são pessoas que precisam também de não só ser responsabilizado, mas precisa também ser cuidado, ser tratado em relação a tudo isso daí. Ok? Muito bem. São 10 horas e 25 minutos em Brasília. Estamos ao vivo com o nosso querido amigo doutor Eginaldo Pinheiro, aqui no Divã da Rede, hoje falando sobre impactos emocionais do abuso sexual infantil. Esse é o nosso tema de hoje. Doutor Eginaldo, de que maneira a relação de poder e confiança entre o agressor e a criança, ela influencia aí a dinâmica, vamos dizer assim, do abuso, né, e seus impactos, doutor Eginaldo? Influencia e muito, pastor Elber, da seguinte forma, aquele que tem o poder, e aí quando eu falo do poder, não só o poder, vamos dizer assim, social, né, por causa da idade e tudo, ele também tem a questão do poder na força, né? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa estar atento, a gente vai continuar falando sobre isso, que é importante os pais estarem atentos, porque vamos usar algo que eu vou falar, é um assunto muito delicado, a gente sabe disso, mas imagine a pessoa que foi abusada pelo avô. Agora, assim, tem um poder de confiança. No começo foi uma brincadeirinha. No começo foi, e isso eu estou falando no contexto intrafamiliar. E aí ele está ali, então, como é que ele vai falar do avô? Como é que vai falar? E será que a mãe vai falar se for o pai dela? Como é que vai lidar com isso? E muito provavelmente pode acontecer, sabe o quê? Que
essa família já saiba, porque alguém da família já passou no passado, um filho, uma filha pode já ter passado por essa situação. O contexto, olha por que a gente fala da questão da denúncia e do tratamento. O contexto continua. E às vezes a gente percebe que, mas não aconteceu, foi a primeira vez. Se for investigar na família, for olhar, pode ter acontecido. E aí a pessoa fala, como que ela vai falar? Ela sabe disso, por que não protegeu? É a outra crise. Então o poder é aquele que tem a autonomia, ele tem a força, ele tem o argumento e ele vai falar, você vai denunciar quem? Né? E imagine agora a pessoa sabendo disso, ela protegeu todo o tempo aquela mãe, ou ela não estava sabendo, por uma outra parte ali da família, e como é que ela vai denunciar agora porque é o avô da criança? Né? Então, como que lida? Porque quando é no contexto extrafamiliar, que é uma pessoa próxima, que é distante, nós já sabemos de casos, por exemplo, de que há um tempo atrás a mídia trouxe à tona de motoristas de van que estavam sendo, que foram responsabilizados e foram presos por causa de ter abusado da criança no final de viagem. Por isso que você vê que a gente tem sempre duas pessoas, e os mais sérios que tomam conta ali, sempre tem o motorista e uma pessoa da família que está ali junto e vão trabalhar, ou uma outra pessoa fora que vai estar cuidando. É importante, né? Porque não só mexe e isso é ruim, é algo que precisa ser trabalhado, a gente vai conversando, mas é ruim porque também mexe com a família. Mexe com a família que sofreu a agressão. Né? E às vezes aquela pessoa, ela se vê na questão dessa relação de poder, não se vê em condições de colocar isso para fora verbalmente, porque ela tem medo de não ser atendida, de não ser cuidada. Né? Ela vai falar, não vou acreditar, porque o agressor, na sua questão de poder, ele vai falar, não vou acreditar em você. Olha quantas coisas que você já fez, olha só, e não adianta você falar. E essa pessoa guarda aquilo e leva para a sua história. E se não tratada, ela leva para a vida inteira. E é um sofrimento porque na vida adulta, e a gente vai poder falar isso também, na vida adulta ela vai, num relacionamento conjugal, se assim continuar a sua história, no momento ela pode trazer aquele momento da história e o sofrimento daquela época. Então, varia de cada pessoa, por isso que ela precisa ser cuidada, cada pessoa da sua forma especial, acolhida, cuidada, sem nenhum julgamento e ser tratada para poder se resolver. E a pessoa que é o abusador, muitas vezes já viu isso. Nunca viu acontecer, não aconteceu na sua época, ninguém falou nada, ficou escondido, então pode ser feito. Olha só a legalidade quando a gente vai falando, né? Um comportamento que vai se reproduzindo com aquele trauma e causando doença emocional, física no outro. Então, uma das questões, eu creio que depois deve vir na pergunta, né? É justamente a questão de afeta questões cognitivas, emocionais, sim, pode afetar, e muito. E aí a gente vai percebendo quando aquela criança, por exemplo, não quer ir na escola. A gente falou do bullying, né? Lembra que a gente falou do bullying da criança que não quer ir para a escola porque estava sofrendo bullying? Pode acontecer dela não estar querendo ir, que aconteceu o quê? Ela não quer entrar na van, ela não quer chegar na escola, porque ela, quando fala nisso, ela sofre, tem esse sofrimento, ela não quer ir. Então ela começa a ter reações agressivas, né? Para com o outro, para poder dizer, eu não quero, eu estou sofrendo, não. E aí precisa se observar os sinais. Muito bem, agora 10 horas e 31 minutos em Brasília. Doutor Aguinaldo, o senhor falando aí sobre, né, sobre dando alguns exemplos, né, de momentos, né, ou de situações em que a criança sofre o abuso e tal. É muito importante a gente, né, nós, os pais, né, eu acho que é uma observação, é muito importante que a gente esteja atento ao ambiente em que a criança está, né, e como o próprio doutor Aguinaldo falou, às suas reações também. Não é porque a criança não quer ir para a escola que tudo vai ser abuso. Não, claro que não. A gente sabe disso. Não é porque a criança tem uma resistência de alguma coisa que tudo vai ser abuso. Não, a gente sabe que não. Mas, né, é muito importante você estar atento.
Porque também tem aquele outro extremo que a criança está dando um monte de sinais de que ela está sendo abusada, né? E nós estamos fazendo vista grossa, porque nós não acreditamos que isso acontece aqui, isso não acontece aqui em casa, porque Jesus está aqui. Né? E aí bota na conta de Jesus ainda. Jesus está aqui, Jesus não deixa essas coisas acontecer, não. Né? E o Dr. Pedro Moura, ele fala muito isso. Tem muita gente que fala, Brasília do Senhor Jesus, né? Eu gosto muito quando ele explicando isso. Brasília do Senhor Jesus, a minha casa é do Senhor Jesus e tal. Fala, meu irmão, eu creio também, né, que o Senhor Jesus, ele tem o governo da tua casa né, e que a cidade, a gente está orando para que o Senhor Jesus amenize mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, ou seja, Brasília não é ainda do Senhor Jesus. Vai ser quando ele vier governar, aí tem toda aquela história, né? Ele vai vir para governar por um ano, né? por 1000 anos e tal. Aí sim, né? Mas por enquanto é o Satan Ghost que governa esse negócio aqui. Ele é ruim, ele é sanguinário, entendeu? Ele é o que ele puder fazer para te trazer um prejuízo, ele vai trazer. Né? A gente vê muitos casos dentro de casas de crentes. Eu estou aqui falando porque a grande maioria das pessoas aqui são crentes. Né? Então, assim, esteja atento aos sinais, sabe? Não demole, né, para o azar, não dê lugar para o azar, né, para a situação, porque eu particularmente conheço casos também. Não teve vamos dizer, o consumo, não se consumiu o ato sexual, mas a criança ficou traumatizada, né? Porque foi muito assediada. E gente que a família amava, gente de dentro da cozinha dessa família, não era parente, religiosíssimo, viu? Então, assim, e quando acordaram, tá lá, né? O cara assediando a menina de uma forma que a menina até hoje não conseguiu mais voltar para a igreja. Por causa disso. Saiu da igreja com esse trauma. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Tem que ter esse cuidado, tá alerta aos sinais. Nós, os pais, as mães, o pai, ele é meio lerdo mesmo, tá? O homem, eu vou falar bem, né? O homem é meio lerdo mesmo, assim, ele é meio passado. Tem umas exceções, sabe? Mas normalmente o homem é meio lerdo. A mulher não, cara. A mulher, ela pega tudo no ar, assim, ó. Sabe? Antes da gente pensar, a bichinha já é igual o morcego, sabe o morcego? Tem gente que compara a mulher igual ao morcego. O morcego não diz que o bichinho é cego, né? Ele anda com um sensorzinho, tipo como se fosse um radar. Ele chega, quando ele vai bater, ele desvia. Zum, zum, zum. Assim mesmo é a mulher. Ela tem um radarzinho, sabe, que identifica e tal. Né? Então, assim, eu peço às meninas hoje aqui, ó, que estão ligadas, principalmente as mães de meninos e meninas novinhas ainda, né, que estão aí, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovenzinhas que estão aí e tal. Amiga, bote pilha nesse teu radar, deixa esse teu radar sempre com pilha nova, viu? Em nome de Jesus. Não vacila, não, né? Porque, de novo, o inimigo das nossas almas não brinca e a gente está no mundo carnal, não estamos no céu ainda. Temos que ter atitudes. Não é só a oração, não, eu vou orar e Deus vai. Não, querida. Ore e mateja, é orar e vigiar, né? É orar e um olhinho orando e o outro grelado, assim, ó, pra você estar plugado no que está acontecendo em teu redor e na tua família aí, em nome de Jesus. Essa era a observação, doutor Ignaldo. E pastor Elber, e o outro detalhe, quando o pastor fala ali sobre a questão de se houve a consumação ou não, abuso sexual independe de que o ato seja consumado, que haja penetração ou não. A questão todo, o abuso começa desde aquela conversinha, aquela fala, trazendo para a criança cunho sexual, trazendo a ele os desejos, trazendo a ele, levando essa criança, às vezes, ou essa pessoa, a satisfazer o desejo daquele que está ali. Então, é importante. Pastor, mostrando os órgãos genitais, né, para criança, isso, ou para jovem, para o jovem, ou para quem quer que seja, né, isso tudo é traumatizante, né? A questão toda que
nós precisamos estar protegendo as crianças, protegendo o adolescente também, porque o adolescente ele chega no momento da sua puberdade, se ele já vem passando por esse contexto, ele precisa estar atento. Então a gente vê a mídia, hoje nós falamos sobre pornografia, vou lembrar isso daí, né? Tem 3 programas aí gravados em relação a isso, que já vai induzindo tudo isso. Então é expor essa pessoa ao abuso. E aí a consequência de tudo isso é quando começa, então, ser especificamente ali, começa a investir pessoalmente, e igual eu disse, às vezes o abuso intrafamiliar, ele está ali, e às vezes é o próprio irmão mais velho, um outro. Então a gente vê assim, várias questões acontecendo. Outro detalhe que vai se trabalhando dentro de tudo isso, porque assim, a gente fala, e é dolorido isso daí. Então, vou citar algo que aconteceu recentemente, a gente viu na mídia, né, de um cidadão, que a gente não sabe quem é, está sendo identificado, vai procurar, que pegou uma criança pelo cabelo e levantou ela do chão. Né? E isso é um abuso, não é um abuso sexual, mas é um abuso que fez, violentando aquela criança, e foi o outro abuso que não deixaram falar para os pais, falaram para ele, não diga não, aqueles que deveriam ter chamado a polícia. E aí o que acontece? O filho só foi falar porque começou a sentir a dor, e confiando no papai, foi falar com o papai, o senhor não vai brigar comigo? E ele fala ali, ele dá. Então, se aquela família ficou violentada, aquela família ficou sofrendo, e essa criança fica traumatizada, ela pode estar em qualquer lugar. Então, olha só, não foi um abuso sexual naquele instante, né? E foi a fala daquela mãe que me chamou muita atenção. Falou, olha, justamente amanhã eu vou estar falando sobre isso. Ela fala assim, olha, eu me senti impotente. Quando ela olhou a filmagem, falou, eu poderia fazer algo pelo meu filho se eu soubesse ele na hora. E aquela criança se sentiu negligenciada porque ela não pôde falar e não pôde ter a proteção. Olha como que mexe no emocional, no contexto da família. Né? E aí, independente se você é um cristão ou não, você crê na palavra de Deus, você está vivenciando, você tem que proteger e você precisa estar atento. Então, eu não preciso usar de violência, tem os órgãos públicos que estão aí para poder usar. Então, se você está na rua ou você está no lugar e percebe, diz que sim, diz que lá e liga, denuncia, porque é a proteção. Então, às vezes a gente fica tão acostumado com algumas coisas que a gente precisa estar mais atento. Então, como o pastor falou, dentro da igreja é um local de segurança que nós aguardamos? Sim. Então, você precisa conhecer os líderes, precisa saber quem é quem, qual é o caráter. Nós temos uma vida transformada, mas a gente sabe que nós somos seres humanos e precisamos estar atentos. E se você já traz algo, por exemplo, dentro da sua vida, na sua história de vida, porque aconteceu, comece a trabalhar isso, busque ajuda profissional, né? E a pessoa precisa ser cuidada para cuidar de outro. É uma realidade. E às vezes o pai ou o familiar, porque como é que acontece muitas vezes o abuso? Porque às vezes tem aquela mãe solo, aquele pai solo, ele precisa trabalhar, ele tem que deixar a criança com alguém, e essa criança está sob o cuidado de pessoas, né? E aí, quando isso vem aquela angústia, aquela dor e aquele sentimento de culpa que precisa ser trabalhado também na família. E às vezes faz aquela pergunta para a criança, por que você não falou? Né? Por que você não contou? Ela falou, como que ela ia contar? Ela não tinha força para contar, mas deu vários sinais. Então, olha como que mexe num contexto enorme com toda a família. Doutor Guinaldo, quais as consequências reativas, vamos chamar assim, que a vítima, né, eu vou chamar de vítima, o abusado, né, costuma ter? Porque assim, normalmente a gente percebe que depois de alguma coisa, depois de uma pesquisa, ou depois até mesmo de um confessar de alguém, né, que conseguiu botar para fora essa situação e tal, essa pessoa, ela normalmente, né, se ela ainda não foi tratada com isso, normalmente ela tem uma reação. Quais são as mais comuns? Né? Até umas têm raiva, outras têm, né, têm vontade de se vingar, né, dessa situação, outras, sei lá, acaba partindo para a homossexualidade, né, e por aí vai. Quais são as mais comuns, assim, que o senhor acha que o senhor já conseguiu identificar, ou se tem alguma estatística em relação a isso? Eu particularmente não conheço.
Geralmente, quando vão se fazendo as pesquisas, você pode procurar, tem uma pesquisa que foi feita no Sul, se eu não me engano, em relação a crianças de 3 a 10 anos e adolescentes. Então, a tendência primeira, você começa a observar quando aquela criança, ela ou aquele junior, né, dos seus 9, 10, 11 anos, ele começa a não querer estar em alguns ambientes. Vamos pensar na escola. Na escola, ele, de repente, o professor chama os familiares para saber sobre falta de desempenho escolar. Pode acontecer. A gente pensa que é só o bullying? Não, ele pode estar sofrendo um abuso, e esse abuso está partindo dali de dentro da escola, de alguma situação que ele vivenciou. Vamos lembrar, o abuso sexual não necessariamente vai ser que ele vai ser violentado fisicamente. Ele é violentado fisicamente, mas não que haja a consumação do ato, como disse o pastor. E aí a gente precisa estar atento que essa é uma forma, porque ele vai dar sinais em relação à agressividade, às vezes, começa a ficar irritadíssimo, começa a responder mal, porque ele vai se encontrar naquela situação, né? É aquela brincadeira que, por exemplo, a criança, o de colo ainda, quando o pai vai entregar lá para o tio e ele abraça e começa a chorar ou alguma coisa, mas o que foi? Não foi nada, não, ele está assim mesmo. Mas o que está acontecendo ali, né? Precisa ser investigado, porque a reação, que é uma reação desagradável para ambos os lados, né? A criança não vai querer, ela vai demonstrar. Às vezes acontece também, pastor Elber, até a questão da pessoa, da criança, ele não ter controle dos seus esfínteres, né? Essa palavra estranha, né? O controle de, vamos usar aqui abertamente, de evacuar, de urinar, ou às vezes ele vê e isso acontece e ele não tem, ele perde esse controle, ou ele não consegue fazer, ou ele solta de uma vez, e diante do agressor, é uma forma, é uma reação. Ele vai crescer, ele vai procurar, e ele viu que não houve solução ali, ele vai procurar formas de se livrar daquela situação. Aí acontece muitas vezes da pessoa fugir de casa, a gente não sabe por quê. Da pessoa entrar num contexto de automutilação, a gente não sabe por quê. Olha só, se foi dentro de casa ou fora, que a gente fala assim, não, isso é uma moda, um pessoal tá ali, mas se essa pessoa conseguir falar, o que leva ela, de qual dor que ela está fugindo, de que ela está vivenciando. E às vezes a gente está tão desligado pelo contexto social, por tantas demandas, que não foi observado. Então, é importante esse cuidado. Por isso que o estar, desde a criança, acompanhar o seu filho, crescendo no seu desenvolvimento, sendo aquele pai, aquela mãe presente, aquele cuidado, é importante, mesmo com as demandas que a gente vivencia na sociedade. Então, essas questões a gente vê muito, né? E é comum você desconfiar quando é fora da família, mesmo que seja uma pessoa conhecida, né? Então tem casos, por exemplo, que há uma confiança tão grande que aquele cuidador, a pessoa precisou viajar, ela está ali e deixou o filho deixa com aquela pessoa que é de confiança, que jamais ia fazer nada com ele, né? E aí, com o passar do tempo, acontece de vivenciar isso, descobrir, né? E às vezes acontece, por exemplo, de uma adolescente, chegou na adolescência, ter uma gravidez prematura, e aí, né, fora da idade, e aí quando a pessoa vai trabalhar isso, vai falar da onde foi, estava dentro de casa, né? E foi aquela pessoa de maior confiança, sendo ela religiosa ou não, né? Então, sim, são a questão de caráter, questão de comportamento, questões que o ser humano, ele quando começa a sua parte da libido, ele vai ter isso daí. Ele precisa, então, aprender a respeitar, a cuidar. E se ele foi uma pessoa que foi, torna a repetir, pode acontecer da pessoa que foi uma abusada e ela se tornar um abusador em potencial. Muito bem, 10 horas e 46 minutinhos, eu vi um desses âncoras de jornal, né, jornal policial, né, que eu acho que é bem conhecido, o pessoal no norte aí principalmente conhece muito e tal, e que é aquele Siqueira Júnior, ele é ao mesmo tempo que ele dá notícia, é um programa muito cômico, muito engraçado, mas tem uns momentos sérios também lá, né?
E normalmente, quando eles fazem alguma cobertura, né, de mulheres que foram abusadas ou crianças que foram abusadas, né, dentro das suas casas e tal, ele fala que é muito comum o quê? A mulher tá separada, divorciada e tal, aí tem ali mulher solteira, né, uma mãe solteira, melhor dizendo, e leva para dentro de casa. Ela conhece alguém e em pouco tempo, 1 mês, 2 meses, já está levando essa pessoa, né, esse homem, para dentro de casa, né? E ele fala que, ele fala isso, quando tem uma cobertura, aí ele faz questão do repórter ir atrás disso, né? O repórter que está ali cobrindo o evento, quem é a pessoa? Conheceu tem 6 meses, 4 meses e tal. Ou então, conheceu, já está vivendo com essa pessoa há bom tempo, mas essa pessoa foi morar com ela com 1 mês, 2 meses que se conheceram, né? E aí traz para dentro de casa e o cara lá dentro, ele vira um monstro. A pessoa fica com medo, vira uma vítima, né? Porque está com a família ameaçada, os filhos ameaçados, ela às vezes está no emprego e não pode fazer nada, porque ela precisa se sustentar e fica refém daquela situação, né? Que é uma coisa muito comum, essa questão da mãe solteira, né? Conhecer alguém e aí já normalmente ou vai com mala, como dizia minha avó, com mala e cuia para dentro da casa do cara, ou traz o cara para dentro da casa dela, né? Com os filhos e tal, filhos pequenos e tal, né? E isso também é muito, muito perigoso. Bom, doutor Aguinaldo, vamos lá no nosso chat, tem muitas participações aqui, pode ser? Pode sim. Até porque a gente aproveitar aqui o feedback do pessoal e também não sei se tem perguntas, comentários e tal, e pra gente responder. Vou começar aqui com a Rebeca Alexandrina, ela está dizendo assim: bom dia, pastor Welber, bom dia, pastor Aguinaldo, graça e paz. O Jefferson mandou um E. A Joyce Cadastro Único, não sei o que é isso. Ela falou assim: o abuso sexual infantil pode causar diversas doenças físicas e mentais. É isso aí. A Sandra Mendes está dizendo: bom dia, meninos, já estou por aqui também, ouvindo esse tema delicado e complicado, muito, né, Sandra? A Eugina também está dizendo: bom dia, pastor Welber, psicólogo Aguinaldo, graça e paz, assunto importante, mas doloroso, é isso aí. A Doralice, perdão, está dizendo bom dia a todos. A Maiara também passando por aqui, está dizendo assim, bom dia, Rede Missionária, que assunto importante, louvado seja Deus. Aí ela diz mais: meus irmãos, cuidar de nossas crianças é tão importante que todo tipo de cuidado extra nunca é demais. Acompanhei um caso que até hoje todos nós temos traumas. Imaginem as crianças. Aí ela diz mais: que fala sábio, meu irmão Welber, vigiai e orai. Aí tem mais recados dela aqui, eu vou ler logo todos dela. E diz assim, eu como profissional de saúde não atendo crianças, tenho um coração muito mole para isso. E oro, se vir algo diferente, encaminho para um profissional imediato. E ela mandou mais aqui, sabe, meus irmãos, os pais descuidam muito das crianças. Meu povo, o mundo jaz no maligno. Se o pai disse que vinde a minhas crianças, pense na importância do cuidado com os nossos pequenos. Ela mandou mais aqui: minha filha tem 13 anos, minha filha com 13 anos, e eu não autorizo ela dormir fora de casa sem mim, sem ela, né? De forma alguma, nos dá saúde, ouvimos e vemos muitas coisas. Tomem cuidado. Nós da saúde. Isso. Perdão. Nós da saúde ouvimos e vemos muitas coisas. Tomem cuidado. Aí ela mandou mais aqui: cheiro aqui de Calcaia, no Ceará, cheiro do Dr. Aguinaldo, Welber e nossos amados ouvintes. Cheiro aí, né? Valeu, Maiara, Deus abençoe, querida. Deixa eu ver quem mais. A Lídia também está dizendo: graça e paz, queridos pastores, bom dia com Jesus. Deixa eu ver, a Rebeca, ela mandou aqui, vigiai e orai, Jesus disse para seus discípulos, e esse também é um aviso hoje. Devemos cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças e adolescentes dentro e fora da igreja.
É isso, Rebeca, é isso aí. A Lídia também está dizendo, isso é muito triste e tem aumentado muito. E, infelizmente, até no meio evangélico, é preciso orar e vigiar mesmo. Sabe, doutor Aguinaldo, a gente gravou aí, né, três bate-papos sobre a pornografia, né, um comigo e dois com, acho que com o Nayan, e Isso. com certeza foi abordado também isso daí. E uma das razões, viu, Lídia, é exatamente por isso, porque hoje a pornografia, ela tá muito fácil, o acesso. E quando a criança, ela entra, né, ela tem acesso a isso, ela vai por curiosidade, aquilo desperta nela algo, né? E aí o adulto também, quando ele entra nesse negócio, também desperta outras coisas, porque ele começa a ver, né, a pornografia e ele vai até um ponto de que aquilo lá não está mais satisfazendo. Então ele parte para outras coisas. Né? Como aquilo não está mais satisfazendo, ele vai partir para outras coisas. O que, que é? Aí ele vai ver se for um hétero, né? Aí ele vai ver a pornografia homossexual, ele vai ver a pornografia, a zoofilia, né? Com animais. Aí depois ele quer ver com crianças, né? Que também os caras têm acesso aí, né? E aí começa. E o diabo, meu amigo, vai só fazendo, é como se fosse uma casa de aranha na cabeça do camarada. Aquela aranhazinha vai só, né, tecendo e vai estendendo a teia e vai crescendo. Né? E por isso que acontece. E é por isso também que a gente dentro da igreja, né, você não pode ter essa tranquilidade. Você não, de novo, não está no céu. Você está na igreja no meio de um monte de gente que foi, né, ali os que já aceitaram Jesus, batizaram, né, mas são pecadores. São pessoas. Então, E muitas vezes, pastor Elber, está lutando contra isso. Exatamente. Tem gente que está ali se libertando de tal coisa, né? E aí a gente dá mole, né? A gente dá mole e aí acontece uma tragédia. Né? E é por isso que a gente tem que estar mesmo. E por isso, uma das razões que tem aumentado muito é exatamente isso, porque a pornografia incentiva muito. Aí é muito fácil, hoje está muito fácil. Você está vendo qualquer vídeo hoje que você vê, sempre tem alguma coisa te insinuando a te levar a algum lugar. Isso. E é um Tem clique alguns só. detalhes, e pastor Elber, tem alguns detalhes que a gente fala, e eu lembro de uma época, hoje eu creio que está diferente, mas mais da minha época, né? Quando se falava, e as escolas estavam trabalhando num bom tempo sobre, era antes de ter, né, a gente fala sobre a campanha Maio Laranja, mas já falava sobre a questão da sexualidade na escola. E aí, muito difícil, muitos adolescentes, quando chegavam, e eu falava, mas já vai ter essa palestra sobre sexualidade, já teve, eu sei. Às vezes alguns adultos pensam nisso também, mas olha a importância de estar falando, porque assim, o ser humano, ele continua sendo ser humano, ele tem os seus desejos, ele tem as suas questões, e ele tem a questão do caráter. E hoje é tudo muito livre, muito aberto, mas a criança precisa ser cuidada, o adolescente precisa ser cuidado. Muitas vezes o adolescente está apresentando um comportamento do que aconteceu com ele, ou ele está vendo que pode ser feito e não tem a questão dos limites. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, ser vivenciado. E quantas vezes uma pessoa está passando ali no momento de uma palestra, de um momento que está falando que para ela parece que é tão estranho, ela não quer vivenciar isso, mas na realidade alguns ali passaram e não conseguem colocar isso para fora, porque sim, não é só o conhecimento, ela precisa ter naquele momento, e quem passou por isso, precisa de ter um acolhimento, um cuidado, sem preconceitos, sem brincadeiras, né? Então ela precisa conseguir olhar para o outro e conseguir colocar aquilo que está ali dentro por causa do sofrimento e o trauma que está ali dentro, porque foi muito difícil. E algumas pessoas, por exemplo, quando violentadas, quando passaram por isso na infância ou em algum outro momento, ela pode estar vivenciando um momento de bloqueio que ela não, aquilo apagou na história, ela preferiu apagar. Mas num dado momento da história aquilo estoura, aquilo vem, seja num casamento, ou seja, e quando aquilo vem, a dor é muito grande. Então a pessoa se a autoestima vai lá para baixo, ela se culpa, por que não pediu ajuda? Então, são as questões emocionais, mentais que vêm,
sem contar as questões cognitivas que pode haver vários atrasos, várias dificuldades, a pessoa abandona a história dela, de uma pessoa que é promissora no seu intelecto, ela vai deixando a sua questão cognitiva de aprendizado, ela não consegue por causa de tais sofrimentos. A Estéa Cássio está dizendo: a paz do Senhor, deixei de trabalhar fora para cuidar dos meus 2 filhos, hoje adolescentes. É algo assim, né? A gente sabe que hoje as mulheres, elas somam muito, né, doutor Aguinaldo, dentro de casa, né? Muitas delas, às vezes o marido tem projetos e tal, e a mulher às vezes se obriga a trabalhar fora, porque justamente para ajudar e tal. E hoje também eu identifico, né, que um dos crescimentos dessa situação é exatamente isso, porque os nossos filhos, hoje você vê que hoje há um incentivo de você deixar o teu filho na creche. O menino bota lá 7, vai pegar 5 da tarde, 4 da tarde, né? As escolas integrais, né, que hoje está aí uma propaganda e tal, para deixar teu filho 7 horas da manhã na escola, você pegar 5 da tarde, né? E, enfim, e essa criança, vão fazer dela lá, porque ela vai estar lá quase 10 horas praticamente por dia, e vão fazer dela, na cabecinha dela, sabe, você tem que ter muita estrutura. Então, assim, glória a Deus, Esté, que você teve essa oportunidade, amiga, de sair, né, de fazer essa escolha, né, e que nós possamos, uma das nossas motivos de oração seja orar, né, para que as mulheres, né, possam estar, assim, cuidando das suas crianças pessoalmente, né. Eu sei o quanto que isso é difícil no dia de hoje. Não só, hein, pastor Elber, não só difícil no dia de hoje, mas também é uma questão de escolha, né? Então, assim, parabéns pela sua escolha ali. E essa escolha, toda escolha que a gente faz, a gente vai responder diante da sociedade, né? A gente está falando sobre o abuso sexual infantil, mas repare bem, uma mãe que fala assim, não, eu vou lidar, ela vai se restringir de alguns recursos, ela vai abrir mão, aquele pai, né, quem vai estar aí cuidando junto, vai ter que manter, é uma realidade. Então, assim, qual é o sonho? Né? Um e o outro foi chamado para viver o sonho da família. Por isso que a família ainda precisa ser cuidada, e a família tem que ter esse vínculo, tem que estar atento. E quem vai cobrir o quê? Porque não adianta duas pessoas juntas com sonhos diferentes, né? Então a gente está aí no mês da família trabalhando isso, e aí você vai trabalhando, você com certeza teve que assumir responsabilidades, e sabendo que lá na frente ainda alguém poderá criticar ou falar, e sem problema algum, mas poder não se sentir culpado por nenhuma outra questão. Isso é importante também. E não significa, pastor Elber, que o fato da pessoa não escolher, se ela tiver uma boa estrutura familiar, trabalhando isso, também é importante. Então a gente está trazendo aqui um alerta, né? Quando o pastor falou sobre esse grande apelo sobre a escola integral, isso na década de 80 já existia, e eu lembro que quando começa isso, tinha uma escola técnica lá na cidade próxima da onde eu vim, e assim, era o sonho de todo pai ter o filho ali, mas o vínculo familiar era forte, era trabalhado, né? Família valorizada, e um cuidando, porque sabia que era uma escola profissionalizante, a pessoa entrava ali, fazia as provas, ou filhos de funcionário, que também podia ter cota, e até formar a vida dele, porque era o sonho que estava impresso ali nos pais, daquele filho se tornar um engenheiro, se tornar naquela área da metalurgia. Então, a questão toda está nesse cuidado, na orientação, da abertura que os pais têm com o seu filho, dele poder confiar e falar, olha, aconteceu, está acontecendo isso, e a pessoa acreditar e investigar e não deixar impune, né? Trabalhar tudo isso dali, seja qual o âmbito social que estiver acontecendo. Muito bem. Obrigado, Esther. Deus te abençoe. A Luziete Gomes também está aqui. Ela está dizendo, doutor Aguinaldo, bom dia. Pastor Welber, graça e paz. A Lídia Maria está dizendo, misericórdia. O mundo jaz no maligno. Que o Senhor nos dê sabedoria e visão. É isso aí, Lídia. O José Raimundo está dizendo,
Jesus transforma. Vamos completar a missão. Oremos pelas participantes deste programa, por saúde e salvação em Cristo. Único Salvador. Ele está lá em São Vicente, São Paulo. Valeu, José Raimundo. A Lídia Maria está dizendo: é preciso trabalhar a igreja sobre esse assunto tão necessário para esse momento. É isso aí. E a Esther mandou mais aqui. Ela está dizendo: sempre fui aberta com os meus filhos com respeito à sexualidade desde muito pequeno. Aí a Rebeca está dizendo mais. Ela está dizendo: há muito tempo atrás eu soube que na igreja houve abuso. Então eu, como professora de crianças de 5 a 6 anos, eu acompanhava crianças até o banheiro, conversava com elas sobre o cuidar do seu corpo. Isso é tão sério, pastor, que até isso, tem pais que chegam na igreja, aí a criança de 5 aninhos, porque já se cuida ali no sentido, né, de já sabe se limpar, já sabe ir no banheiro sozinho e tal, e a criança quer ir, eles chegam num lugar grande, não vou falar da igreja somente não, né, chegam em qualquer lugar maiorzinho, uma escola, um trem, né, aí fala: não, você pode ir sozinho lá no banheiro, vai lá, se vira, né, porque você já tá grandinho, e nananana. Só que é uma criança, tá vulnerável, né, se chegar lá no banheiro e alguém vê que essa criança entrou no banheiro e entrar atrás, acabou, né? Então, assim, a gente tem que ter malícia, sabe? Tem que ter essa malícia boa, né? Você tem que estar sensível. Por isso que eu falo: não dê mole para o diabo, irmão. Não dê, porque senão o preço é muito alto. E outro detalhe, pastor Elber, antes de continuar lendo ali, a orientação familiar. Olha, você entrou, você se sentiu desconfortável, viu algo diferente, sai e procura um adulto, procura ali uma ajuda, porque é aquele momento. Ele tem que saber também, tem que saber não, é bom ser orientado a se proteger, o autocuidado. Então, assim, eu respeito o trabalho e vou investir em relação a isso daí, ok? Não, esses dias agora, um pai, né, ele chegou no banheiro público, eu não sei onde que ele estava, não sei se era no shopping, não sei, ele chegou no banheiro público e aí a criança entrou e ele ficou do lado de fora, né? Porque acho que era uma menininha. Aí ele ficou do lado de fora. Aí, só que ele ficou do lado de fora, mas aí deu um estalo, né? Aí acho que ele falou: tem alguém aí, né? E tal, não sei o quê, para ver se alguém respondia. Aí ninguém respondeu, aí ele entrou. Quando ele decide entrar, vai saindo um cara lá de dentro, né? Aí o cara ficou irado, né? Falou: peraí, o que você tá fazendo aí, meu? Quer dizer, minha filha acabou de entrar aqui e você tá aí dentro, o que você tá fazendo aí, meu? Aí o cara: não sei o quê, porque tava muita gente não sei aonde, e eu resolvi entrar aqui, e saiu, né? E o pai queria partir pra cima dele e tal, e aí o cara saiu, aí o pai voltou, né, e foi empurrando pra ver se tinha mais alguém, né, dentro do banheiro. Então olha só, a pessoa já estava lá dentro. O que ele falou podia ser verdade? Podia. Mas se fosse um abusador, o pai deixou a criança entrar, né? Então, por isso que a gente tem que estar, sabe, no shoppings, né? Nesses lugares assim, a criança tem 4, 5, 6 aninhos, a mãe vai junto, se for menina. O menino: pai, vai junto, não deixa esse menino entrar sozinho, não. Vai junto, não tem essa de, não, porque ele já é grandinho, já não. Não confunda as coisas, né? Em nome de Jesus. A Esther também está aqui, ela está dizendo assim: faço parte do departamento infantil e sou orientadora. Amém, Esther. E ela falou assim: sou técnica de enfermagem com atualização em técnico de enfermagem do trabalho e técnico em UTI. Escolhi cuidar da minha família. Olha aí, né? Ou seja, é só ela estalar o dedo, ela está empregada onde ela quiser, né? Ainda mais técnico em UTI, que é muito requisitado, né? Mas ela decidiu cuidar da família. E como o doutor Aguinaldo falou, é escolha, né, doutor Aguinaldo? É escolha. Talvez o preço para você tirar a tua esposa do trabalho dela hoje vai ser muito alto, que você vai trabalhar ali no limite da régua, né? Você vai estar ali com a tua finança no limite da régua, mas você vai ter paz, por outro lado. E cuidar de todas as necessidades dela. Também a família tem que cuidar de todas as necessidades dela. E aí você está em paz. A Binoão está dizendo: essa semana assisti uma reportagem na internet de um irmão gravado, duas irmãs ao mesmo de um irmão gravando, né? Duas irmãs ao mesmo tempo. Eles eram adolescentes. Olha aí.
gravando duas irmãs, deve ser o irmão, né? Vendo as meninas. Então, o que é isso? Pornografia na cabeça, né? Doutor Aguinaldo, deixe lá no nosso chat, no nosso WhatsApp agora, para saber se tem lá alguma participação com perguntas, né, do pessoal. A pessoa está dizendo: bom dia, eu sei de um caso de uma criança que foi abusada e acabou ficando homossexual. Isso é muito comum, viu, querida? Muito comum mesmo, né? Muitas pessoas, principalmente os rapazes, né? Muitos foram abusados quando criança. Tem casos, pastor, perdão. E tem casos, por exemplo, que é o menino que é abusado pela cuidadora, ou até às vezes mãe, madrasta, e ele cria um trauma quando ele entende e não entende por que mais tarde, ou ele entra num comportamento sexualizado o tempo todo, ou então ele cria uma aversão porque se sente abusado, usado mesmo, né? Então, e às vezes não compreende, e aquilo às vezes fica lá desligado na mente dele até um dia que ele vai falar: olha, esse era o meu problema e eu não sabia, né? Então pode acontecer também, assim como a gente vê da menina, a gente vê do menino, e é importante estar atento, e por isso que assim, não tem como a pessoa que, e a gente vai continuar semana que vem, a pessoa que passou pelo abuso, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser orientada, ela não tem que ser julgada, e às vezes o medo de falar esse pré-julgamento, como é que vão me ver, né? E a pessoa ela mesma já está num tribunal, no próprio tribunal ali, se julgando o tempo todo, e é muito difícil. A ouvinte está dizendo o seguinte: bom dia, pastor Welber, estou aqui ouvindo muito atento ao programa, queria saber se esse programa vai ficar gravado. Vai sim, minha irmã, aqui no YouTube inclusive, você pode mandar o link do YouTube para a pessoa. Aí ela está dizendo para eu poder mandar para minha nora. Ela é uma pessoa amarga, depressiva, faz terapias direto com psicólogos, tudo porque foi abusada pelo pai quando criança, e hoje ela traz esses traumas da infância. Tanto que não chama ele de pai, chama meu genitor. E essas falas vai ser, né? Ela falou, vai ser importante para ela saber que tem outras pessoas que passaram pelo mesmo problema dela. Então, e pode convidar para a semana que vem. Então quero compartilhar com ela esse programa. Querida irmã, você vai procurar o testemunho de Joyce Meyer. Procura o testemunho no YouTube aí, testemunho de Joyce Meyer. Joyce Meyer é uma das pregadoras mundiais aí, né? Uma das melhores pregadoras mundiais, tem um ministério maravilhoso em TV, em rede de TV, e ela fala muito para mulheres e tal, né? Então procura esse testemunho. Essa mulher, ela foi abusada pelo pai. A história dessa mulher, ela tinha tudo para dar errado. E hoje ela é uma referência, foi curada, né? Ela teve consequências terríveis sobre o seu corpo e tal, e ela foi curada de tudo, né? Ou 99% pelo menos da parte física, né? E mais emocional, ela foi curada, perdoou o pai e tal, né? E eu acho que é muito importante também você conhecer, assiste primeiro e depois você manda para essa pessoa, tá bom, querida irmã? Deixa eu ver quem mais. Tem mais uma participação aqui. Tema muito relevante esse. Vou relatar um pouco da minha história no sentido de ajudar. Eu tinha 14 anos quando ela botou entre aspas, amigo da família com 35, pai de 4 meninas, divorciado e ficou com a guarda das filhas. Era de confiança da minha família. Uma noite, ele, minha irmã mais velha e o namorado, fomos lanchar, e enquanto minha irmã foi com o namorado comprar o lanche, esse homem tentou me estuprar. Eu lutei muito com ele dentro do carro, a todo custo. Ele tentava tirar minha roupa, me rasgou, bateu no meu rosto e eu revidava. Depois de infinitos momentos para mim, minha irmã chegou e ele viu antes de mim e me mandou ir para o banco de trás e não dizer nada a ninguém, porque ninguém ia acreditar em mim, já que ele era uma pessoa, entre aspas, séria.
A partir daquele momento, eu me calei em todos os sentidos. Me senti culpada e suja. Quando fui casar, resolvi relatar ao meu noivo na época, hoje marido. E ele se revoltou e me deu muito apoio. Mas o meu silêncio de não falar sobre minhas coisas, sobre ter uma amiga de confiança, sobre desabafar, denunciar, eu não conseguia e levei isso para a criação da minha filha. Hoje, aos 60 anos, já mudei muito. Reivindico meus direitos e digo não, mas sinto que preciso melhorar muito. Mas tenho em minha mente que eu não fui culpada de nada e fui vítima. Não vamos transformar vítimas em vilã, porque abusador é abusador e vítima é vítima. Sou uma pessoa sou uma pessoa bem resolvida e sei que Jesus não me condena, principalmente por um fato que eu não causei. Hoje posso ajudar pré-adolescentes e adolescentes a... Peraí que tá cortado aqui, agora sim. Hoje posso ajudar pré-adolescentes e adolescentes a se protegerem e falarem tudo aos pais. Doutor Ignaldo. Isso aí. Quero primeiramente agradecer o testemunho dessa irmã. E olha só, ela precisou se cuidar e trabalhar isso. Mas é justamente quando aquela pergunta que o senhor fez para mim sobre a questão do poder. Viu o que o abusador fez, né, para aquela menina que tinha 14 anos e o trauma poderia ser maior. Graças a Deus que ela pôde falar com o seu esposo, ele foi bem acolhida e hoje é uma pessoa que dá testemunho, que vivencia. Mas muitas vezes tem pessoas que ainda estão naquele cativeiro da culpa. Porque quando tentou falar, ele falou assim, mas por que você não saiu? Por que você não fugiu? Por que você não fez aquilo? Tornando, né, a pessoa que sofreu, a vítima, inculpada. E isso é a maior dificuldade, muitas vezes. Então é orientar, é ensinar e trabalhar tudo isso daí. Ok, pastor Helder? E semana que vem nós vamos continuar. E mais uma vez, obrigado por cada ouvinte, cada um que está participando aqui no chat, aqui no YouTube. E vamos continuar divulgando esse mês. É um mês que a gente tem trabalhado isso e a importância, independente de classe social, independente de qualquer circunstância, precisamos estar atentos e tanto o jovem quanto o adolescente, ele precisa estar se cuidando. E se aconteceu, se tratando para poder, como essa irmã, poder dar testemunho. E se naquela ocasião tivesse falado, poderia também ter sido bem acolhida ou não. É essa dificuldade que a gente fica o tempo todo. Mas hoje precisamos e temos meios para cuidar e precisamos investir em todo momento. Muito bem, 11 horas e 15 minutos em Brasília. Doutor Ignaldo, ainda temos aqui várias participações de pessoas, mas eu vou deixar então para a gente fazer na semana que vem, não é isso? Porque eu acho que o senhor está sem tempo. Isso no chat ou fora do chat? Daqui. Porque não, no YouTube, no WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. Então passa para mim o do WhatsApp. Vai passando do WhatsApp aí, rapidamente. Tá. Deixa eu ver agora onde é que eu parei. Aqui. A pessoa está dizendo, e quando o abuso parte do próprio pastor? Aconteceu na igreja que estamos pastoreando, pelo pastor que antecedeu. E por sinal, a criança que sofreu o abuso é filha de um pastor também. E eram muito amigos. Olha que coisa, gente. Aí, tá. É isso. Vamos lá. Vou usar a Bíblia, Tiago, um texto fora de contexto, tá bom? E depois vamos pensar. Tiago vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você está falando dentro da igreja, se você não denunciou, você cometeu pecado. Primeiramente contra Deus, contra a pessoa, contra o outro ali. Então, a gente precisa estar atento em relação a isso. Em momento algum, nós não estamos dizendo que a pessoa não tem que se arrepender, ser perdoada, porém ela tem que ser responsabilizada pelos seus erros. Então, independente de quem seja, existe a lei para cuidar. Então, denuncie. Porque se é um pai
que vem de uma vida agressiva e tudo, e comete um ato agressivo de abuso físico, ele vai ser denunciado. Né? Se ele cometesse contra essa pessoa, contra esse adulto, vai falar que ele estava armado, fez isso, não vai ser. Então, essa criança precisa ser protegida, ela precisa estar atenta. Então, assim, nesse caso, o que a gente diz aqui, principalmente como profissional da saúde, é denuncie, procure os meios legais. É muito meu amigo, meu irmão, você abusou da minha amizade, da minha confiança, do meu cuidado. Então, você vai ser denunciado. E vai denunciar. Precisa. Porque senão vai ter a próxima vítima, né, doutor Aguinaldo? Sempre tem. Senão vai ter a próxima vítima, não adianta. E aí acaba virando uma tragédia, porque se ele pegar um sangue no olho, um pai sangue no olho, aí não vai denunciar não, vai fazer justiça com a própria mão. Exato. Entendeu? Então... E aí é preciso, porque as marcas vão ficar, pastor Elber. Exatamente. E se eu defendo a Bíblia, porque vamos ser claros, eu como pastor defendo a Bíblia, e a Bíblia diz que eu tenho que respeitar as autoridades constituídas, e na autoridade constituída a gente está falando, olha, que tem que denunciar, porque tem quem vai trabalhar isso daí, então eu tenho que denunciar. Essa criança vai passar muitas vezes por uma investigação com um psicólogo que é da área, uma psicóloga da própria área, para levantar tudo isso, e depois se testificar, aí sim. Então precisa, se for comprovado, vai pagar. Tem que falar. Exatamente. Mandar um abraço pro meu amigo, pro meu sobrinho que está ouvindo a gente lá em Criciúma, na Santa Catarina, Diogo Costa, junto com a família, com a Ingrid e os filhos, estão lá curtindo a rede também. Beijo para vocês aí, queridos. Deus abençoe. Estão lá curtindo a nossa programação também. Deixa eu ver quem mais passou por aqui, doutor Aguinaldo. Tem mais uma participação aqui que a pessoa mandou. Ela está dizendo o seguinte. Não, peraí. É porque são vários recados e tem alguns recados que não são só recados para rádio, né? Então esses a gente não vai ler. A pessoa está dizendo assim. Deus de poder tenha misericórdia e estenda a sua graça. Como tirar aquele libido errado que foi criado ou despertado na criança hoje com 63 anos? Quando ela vê ou ouve alguma coisa fervente a sexo, acho que é referente, deve ser, né? Referente a sexo, sexualidade. Sexualidade é despertada. Não sei como me expressar, me perdoe. O irmão vai saber usar a palavra certa. Ajuda profissional, pastor. Tem mais ainda aí? Sim, não, tá, já foi aí. Isso. Ajuda profissional. Tá? Porque muitas vezes a gente fica assim, não, mas vamos só orar, Não, você precisa colocar isso para fora, como essa pessoa acabou de falar agora, né? Então eu digo, procure ajuda profissional, temos psicólogos importantíssimos nessas áreas da sexologia, que vai trabalhar isso aí, tanto trabalha casais, quanto trabalha pessoas, né? Temos as abordagens, por exemplo, que se fala muito do cognitivo comportamental, que vai trabalhar com exercícios, para que a mente seja educada, vamos colocar assim, ela seja resetada e comece novamente nesses comportamentos, e a pessoa sinta alívio dessa dor, dessa angústia que às vezes surge, porque não é porque a pessoa às vezes é despertada no libido que ela não está vivenciando angústia, ela pode estar vivenciando angústia, ela não quer viver aquilo ali, mas precisa, e aí tem que ser trabalhado isso também, em todos os aspectos. A outra ouvinte está dizendo assim: eu fui abusada e nem sabia o que era isto aos 5 anos. Eu não me lembro o que aconteceu, mas meus irmãos sempre falavam para mim que eu estava de namoradinho e eu ficava com muita raiva. E quando eu tinha 11 anos, fui abusada por um primo e fui estuprada. E mesmo assim, eu não sabia, pois meus pais não conversavam sobre isso com nenhum filho. Pois meus pais foram pais de 11 filhos e uma faleceu. Esta era a segunda filha. Então eles criaram 10. E hoje eu entendo que fui assediada a vida toda.
por um dono de uma loja em um bairro aqui na minha cidade, pelo zelador do colégio, e fui sequestrada e violentada por 2 miseráveis. E trago esse trauma até hoje. Meu Deus. E aí eu digo para essa pessoa que hoje está conseguindo colocar isso para fora: buscou tratamento, cuida disso, né? Porque o pior de tudo isso é você ficar se culpando a vida toda. Então busque ajuda hoje, assim como está conseguindo colocar. Eu sei que o que se trabalha num setting terapêutico é para ser trabalhado ali, né? Então é importante porque você vê que o trauma ele está levando a pessoa para a vida toda. Olha quanta angústia. E foi num período de uma necessidade de uma família grande, né? Então, assim, e às vezes a gente não comenta, né? A pessoa não quer falar, mas meus pais foram negligentes, porque era família grande, era a situação que estava conseguindo. A gente tenta, ao mesmo tempo, amenizar, mas sente a dor e a culpa, e isso tudo precisa ser cuidado, ser trabalhado, e a pessoa se cuidar e se perdoar. Porque, por exemplo, ela não sabia o que estava acontecendo. Quando toma consciência, a dor vem. Olha só como é difícil. Sim. Aí tem tem um áudio aqui, doutor Aguinaldo. Eu vou liberar aqui. Eu acredito que a pessoa mandou Bom um dia, áudio. pastor. Estou aqui ouvindo, né, o assunto. Nós estamos no Maio Laranja. Enquanto capelã escolar, é o nosso momento de fazer palestra nas escolas que nós trabalhamos. E a primeira vez, no ano passado, eu trabalhei a primeira vez esse tema em 3 escolas. Pastor, mas as crianças nós não têm nem noção. Primeira escola, a menina levantou e falou: tia, posso falar? E eu falei: pode. Me arrependi. Porque ela contou assim para todos os colegas o que aconteceu com ela quando ela tinha 6 anos, numa praça pública. Só que essa menina ela foi tratada e a coisa ficou resolvida. Ela já estava no 5º ano. Mas depois, nas outras escolas, a gente descobriu assim coisas absurdas mesmo. E, no caso, a gente é aconselhado pela a Macedoneda, né, a passar para a direção e a direção tomar as providências. O diretor ficava passado. Ele falou: tá tudo aqui para você, tá tudo registrado, dá o seu jeito. É muito triste mesmo, viu? As crianças, tem crianças que entram num esquema de achar normal. Assim como no primeiro ano, na sala de primeiro ano, a professora pediu socorro para eu fazer, porque eu trabalho a nossa proposta é trabalhar com os 5º anos que estão partindo para o 6º ano para outra escola. E a gente ainda acompanha no 6º, 7º, 8º, a gente ainda vai acompanhando eles na outra escola. Mas uma professora do primeiro ano falou para mim: professora, vai na minha sala, porque tem um menino tarado. Eu falei: que é isso, menino? É primeiro ano? Ela falou: vai lá que a senhora vai entender. Eu tive que fazer uma palestra com o mesmo tema, mas com uma leitura diferente, né? Eu trabalhei até com fantoche nesse primeiro ano. E o menininho contou tudinho para mim o que ele fazia, sabe? Eu falei: meu Deus, que família é essa? Eu entreguei pro diretor. É muito triste. E outra coisa, nesse momento, fazendo todas as pesquisas, olhando todo o material, nós preparamos um material contextualizado específico para essas crianças. Eu descobri que a gente era muito mais abusado do que eu imaginava quando criança. Muito estranho, né? Eu estudei em colégio católico e em colégio batista também. Mas olha, aconteceram coisas muito estranhas nos colégios católicos. Muito estranho. É isso aí. Né? Obrigado, querida. Obrigado, minha irmã capelã. Tá vendo a importância da capelania escolar, né? Desse cuidado, porque a gente conversa com muita gente. Eu falei sobre uma questão da drogadição, entra fácil dentro das escolas, mas quando a gente vai falar do amor de Deus, do cuidado, a gente não pode, porque o Estado é laico, né? E aí o capelão é aquela pessoa que vai dar ouvido, que vai poder falar, vai poder ajudar. E à tarde tem mais o programa da Márcia Doneda aí, né? Vamos lembrar, hoje ela já falou um pouco sobre isso, falou sobre o Viver Escola, e também à tarde a gente vai ter. Aproveita aí, quem não fez ainda a sua inscrição para a capelania, procura saber, faça aí, ó. Vai ser um ajudador, servos de Deus precisam estar ali ajudando também nas escolas. Pastor Elber, tem 2 recados aqui no chat aqui, não sei se já acabou aí no WhatsApp, para a gente poder ir caminhando para o final, pode ser? E semana que vem vamos continuar esse assunto, parte 2. Pode ser sim. Eu vou só liberar um áudio aqui de uma querida, e para ver o que ela está dizendo, é rapidinho. Bom dia, Rede 316. Bom dia, irmão Luiz. Bom dia, pastor Elber. Bom dia, pastor Aguinaldo.
eu estou acompanhando aqui, tem hora que a internet falha, mas quando volto eu estou continuando a acompanhar. O doutor Aguinaldo, o pastor Elber, eu nunca trabalhei fora do meu lar. Nunca. Depois que eu casei, eu assumi. Eu casei logo, depois de um ano eu já fiquei grávida, mas já assumi. Assumi a cuidar dos meus 3 filhos com pouco que o meu esposo ganhava. Hoje eu tenho a recompensa. Estou viúva, o meu filho, o solteiro, me ajuda. Pensa num filho que me ajuda, porque ele está solteiro em casa comigo, ele faz tudo por mim. Ele fala: mãe, eu agradeço a Deus, porque a senhora foi uma mãe, Deus da gente pequenos, a senhora foi uma mãe e continua sendo uma mãezona. Tem riqueza melhor do que isso depois de Cristo? Não tem. Amém. Obrigado. Essa eu posso identificar. Minha amiga Maria Araújo está lá, né, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, plugada com a gente. O Abinão está dizendo assim: eu digitei errado. O irmão engravidou suas 2 irmãs. Eles eram adolescentes. Eu acho que eu vi isso aí mesmo, viu, o Abinão? Intrafamiliar, tá vendo? E não eram nem adolescentes, não. Acho que é pré-adolescentes, viu, doutor Aguinaldo? Que as menininhas, cara de menininha de 12 anos, 13 anos, né? E as 2 grávidas. Pior que era isso mesmo. A Joyce, ela está dizendo assim: eu acredito que professores de EBD do departamento infantil deveriam trazer orientações para as crianças que muitas vezes não recebem essas orientações em casa. Pois é, dá uma instigada, né, o Joyce? Às vezes descobre até coisas, né, conversando assim. Tem criança que solta algumas coisas, né? Muito bem, doutor Aguinaldo, 11h28, meu irmão, né? Por aqui a gente pode encerrar assim. Eu acho que aqui os recados, as participações acabaram também. Então, por aqui, claro, a Luzia Lima está dizendo aqui, ó, muito, muito bom esse cuidado com as crianças. Obrigado, Luzia. E, pastor Elber, só lembrando aqui que a doutora Márcia Doneda vai terminar uma série de assuntos que ela tem trabalhado sobre criança, e hoje vai pais e filhos, né? E vai falar: filhos precisam de Deus. E aí vai entrar nesse assunto também, vai entrar falando, porque aproveitando esse tempo da campanha. E outra coisa que ficou evidenciada e mostra claramente, pastor Elber, o quanto que o trauma, a gente vai continuar semana que vem, como que a gente está falando de criança, mas ali entra adolescente, pré-adolescente, e como que esses traumas chegam até a vida adulta se não forem cuidados, tá bom? Um abração aí, pastor Elber, muito obrigado por essa oportunidade, um abraço a todos e aguardo todos vocês semana que vem falando sobre a parte 2, impactos emocionais do abuso sexual infantil, parte 2. Maravilha. 11h30, o famoso 11h30. Doutor Aguinaldo, bom almoço, queridão, bom trabalho, Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, até quinta-feira que vem, se Deus quiser, com mais um no Divã da Rede. Obrigado. Até. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.